What up, it's your boy Fabs, a.k.a. The Herman Fabs, a.k.a. Fabão, bringing you your daily Red Pill, trazendo seu Red Pill diário. Feminismo não foi um movimento criado de mulheres para mulheres. O feminismo foi um movimento criado pelas elites, não para prejudicar as mulheres, mas para benefício próprio, galera. Tem alguns Red Pills que vão ser hard to swallow, difícil de engolir, mas, se você tiver a mente aberta, aqui no The Real Red Pill Brasil, você vai aprender muito. Então, galera, o feminismo ele foi um movimento que ele foi... Quando você pesquisa sobre o feminismo, você vai ver que a descrição é que o feminismo ele aconteceu em waves, né? First wave, second wave, third and fourth wave, né? Primeira onda, segunda onda, terceira e quarta onda. O feminismo ele aconteceu em ondas. E a primeira onda do feminismo, que talvez na minha opinião tenha sido a menos nociva, eu ainda tenho que tentar obter mais informação sobre isso, mas começou com Mary Wollstonecraft, por volta ali do final dos 1700. Ela era uma escritora inglesa que começou a publicar livros sobre a mulher ter mais direitos, né, de entrar na força de trabalho, de uma certa igualdade, né, com os homens. Só que ela não foi uma militante, né, ela não começou nenhum tipo de movimento nas ruas, militância, ela simplesmente escreveu livros sobre isso, e por isso há um debate na internet, até onde eu vi, né, de pessoas, né, discutindo aí se ela seria realmente a 01 do movimento, até porque essas ideias ainda ela não tinham um nome, eram simplesmente ideias da mulher ter os mesmos direitos dos homens, e depois de alguns anos, por volta de 1830, né, um filósofo francês, foi quem leu os livros de Mary Wollstonecraft e batizou o movimento como movimento feminista. Ele nomeou aquilo como feminismo, né? Não o movimento, mas aquela atitude de ela procurar por direitos iguais. Ele viu aquilo e nomeou feminismo. Então essa é considerada the first wave, a primeira onda do movimento feminista. E a segunda onda, ela não acontece até por volta da metade dos 1960, né, onde muitas pessoas descrevem como uma revolução sexual. E aí foi onde ela já tinha sido infiltrada pelas elites, né. A primeira wave, que justamente aconteceu quando a Revolução Industrial da Inglaterra começou, né, mas eu ainda não fui muito a fundo para saber se tem uma ligação aí, como existe na second wave, na segunda onda. Aí foi onde pessoas como John D. Rockefeller e Andrew Carnegie se infiltraram, né, e começaram a financiar, por exemplo, a revista Cosmopolitan é um exemplo disso. Ela começou ali no final de 1800 como uma revista familiar, e justamente nessa época dos anos 60, 1960, ela começou a mudar para uma revista feminina, publicando esse tipo de ideia que a mulher tem que ser independente, a mulher tem que ingressar no mercado de trabalho, que a mulher tem que ganhar seu próprio dinheiro e não depender do homem. E a ideia dessas elites, dessa galera que o Andrew Carnegie e John D. Rockefeller foram muito influentes na Revolução Industrial nos Estados Unidos, né, que começou ali no final dos 1800, entre no final dos 1800 e até 1915, mais ou menos, onde essa revolução estava acontecendo, onde eles queriam deixar de produzir em baixa escala, né, com serviço manual, e produção em uma escala maior, fábricas, né, para eles poderem produzirem mais e o faz-me deles aumentar, né, galera? Então, essas duas pessoas que foram muito influentes nessa Revolução Industrial começaram a financiar o movimento feminista. As publicações nas Cosmopolitan, escolas para mulheres, universidades para as mulheres. É claro que, né, através das suas ONGs filantrópicas, eles começaram a botar dinheiro na causa para ali mascarar, né, o que realmente eles queriam. Não, vamos financiar a escola para as mulheres terem melhor educação, e blá, blá, blá. Mas, inicialmente, a ideia deles era, se o homem é o provedor e a mulher fica em casa, nós temos uma população aí, vamos supor, naquela época de 200 milhões de pessoas aptas ao trabalho, mas somente metade dessas pessoas trabalham, metade dessas pessoas contribuem. Como a gente consegue fazer com que as mulheres que só estão em casa contribuam?
Então eles se infiltraram no movimento feminista, colocaram as mulheres no mercado de trabalho e com uma paulada só eles mataram 2 coelhos. Porque existia essa preocupação da contribuição de impostos e com a Revolução Industrial eles precisavam de funcionários para suas fábricas. E então foi aí onde eles encheram as fábricas de mulheres, pagando menos, porque eles pagavam as mulheres menos do que os homens, então você tem uma mão de obra barata para solucionar o problema de trabalhadores, né, depois dessa revolução industrial. Agora você está colhendo imposto, porque mesmo pagando pouco, essas pessoas tinham que contribuir. Então agora você tem a população toda contribuindo e você tem uma mão de obra barata e tudo isso ajudou, né, nessa revolução industrial e essas empresas cada vez crescerem mais. Então, por isso que pessoas como Renato 38 dizem que o feminismo é satânico. Ele é satânico porque ele começou com uma ideia ruim para as pessoas, né? Ruim para as pessoas e o benefício seria para eles, para a elite, para a Matrix. Então, esse foi o começo do feminismo, colocar as mulheres na força de trabalho. E depois as outras ondas, né? A segunda onda foi nos anos 60 até os anos 90, segunda onda dos anos 90 até o meio dos anos 2000 ali, 2010 mais ou menos, né? A terceira onda. E a quarta onda foi de 2010 até o presente momento, que é a onda da internet, que era para usar a tecnologia e usar a internet para combater a violência contra a mulher, que isso, né, até mesmo dentro da cadeia, né, a parte da onde a gente tem os piores membros da sociedade, um homem que comete agressão, estupro, qualquer tipo de violência, ele não é aceito. Então isso não é aceito por ninguém. Essa parte, obviamente, né, mas para promover outras coisas, mas acabou sendo usado, né, para OnlyFans, privacy and all of that stuff. Mas as outras ideias foram só fortalecendo essa mentalidade que acabou afastando, né, as mulheres e os homens. Hoje, em 2025, o que você vê parece que uma guerra dos sexos. Parece que nós não fomos criados para um complementar o outro, né? Parece que a gente foi criado para viver brigando, para entrar em guerra. E, na verdade, o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. É a base, né, da instituição família. É o homem encontrar uma mulher, eles se unirem e dessa união, o fruto dessa união, que é uma criança, que ela vai ser o próximo membro da sociedade, e uma família bem estruturada faz com que esses membros possam ser cidadãos do bem, né, e contribuírem de maneira positiva para a nossa sociedade. Mas hoje, cada vez menos casamentos, a taxa de natalidade baixa, né, around the world, ao redor do mundo, qualquer um pode ver isso. E isso também faz parte, né, porque a galera que já foi redpilada, if you got red pilled, you know, que uma das coisas que as elites querem é uma redução da população. E esse tipo de atitude, né, do feminismo contra, né, as mulheres e que afetou diretamente a sociedade, né, afetou diretamente isso. Então é um benefício a eles e não às mulheres. Então, galera, o red pill do dia é isso, é para vocês entenderem que a crítica ao feminismo é porque o feminismo empurrou essas ideias na cabeça das mulheres como isso fosse a regra. Entendeu? Que se você cuida de casa, não, você tem a opção de fazer isso, não que isso você está sendo oprimida, né? Eles colocaram na cabeça das mulheres que isso é uma opressão. Não, você é dona de casa, mas você tem essa opção aqui de você seguir esse caminho, mas ao mesmo tempo dar as informações, né? Por exemplo, quando a galera fala sobre mulheres rodadas, né? Que foi uma coisa que o feminismo apoiou muito. Não, você tem que ter sua liberdade sexual, o homem pode ter vários parceiros, você pode ter vários parceiros também. Saia, experimente enquanto você está construindo a sua vida. E existem estudos publicados pelo CDC, American Family Association. Eu vou fazer um vídeo mais a fundo sobre esse assunto e mostrar esses gráficos, mas existem estudos que falam que para mulher, porque o sexo para mulher e o sexo para homem são diferentes, não adianta, nós somos diferentes, os homens das mulheres.
E isso afeta diretamente em algo que se chama pair bonding. Pair bonding, pair é o par, e bonding, ele vem de bond, que é conexão. É a capacidade da mulher encontrar essa conexão com o par a partir do momento que ela passa de um certo número de parceiros. Então existem pesquisas que mostram isso. E o feminismo, ele influenciou as mulheres a perseguirem isso, entendeu? Então, se você não explica quais são as consequências, é claro que mais pessoas vão achar que isso é verdade e não vão pensar nessas consequências, vão aprender como você vê hoje. Muitas pessoas fazendo vídeos na internet chorando, né, falando, porra, eu entrei nessa ideia do feminismo, eu virei uma mulher independente e nos meus melhores anos eu estava dedicada só a mim, hoje eu tenho o meu apartamento, eu tenho Gucci, eu tenho Prada, eu tenho Louis Vuitton, eu tenho Fendi, mas não tenho uma família, mas não tenho ninguém aqui em casa. E isso afetou muitas mulheres. Então, se o feminismo tivesse, pelo menos, né, advertido as mulheres, você pode seguir esse caminho, mas você vai ter essas consequências. Não vender essa ideia como se isso fosse o normal, que isso fosse a regra e não a exceção. Porque a gente sempre, eu escutava pessoas na minha época falando porque não queriam casar, não queriam ter filhos. Essas pessoas sempre existiram. Então, esse tipo de coisa ia acontecer, com feminismo ou sem feminismo. Mas o feminismo, ele empurrou essas ideias, né, como se elas fossem a regra. E é isso que convenceu muitas mulheres, e hoje eu acredito que você só não vê mais vídeos sobre mulheres expondo esse tipo de situação, porque a internet ela virou um lugar de ostentação, de você mostrar somente o positivo. Muito poucas pessoas têm esse controle sobre o seu próprio ego de vir na internet e falar sobre os problemas, chorar, falar o que deu errado, né? Então, se o ego das pessoas não fosse tão grande, e também porque a internet se tornou isso, eu acho que haveriam muitos outros vídeos de outras pessoas expondo esse tipo de coisa. E é por isso que o Red Pill existe. Não é pelas pessoas que querem. O problema não é você, se isso trabalha para você, se isso dá certo para você, não é você que é o problema. O problema são com as pessoas que hoje estão numa situação onde eles perderam muita coisa por escutarem esse tipo de balela do feminismo. Entendeu? Então o Red Pill é isso. É a tecla que eu sempre bato. O Red Pill, ele não é ideologia, ele é informação. É as pessoas saberem que com certas atitudes vão ter certas consequências. E você aceitar essas consequências, né? Ok, eu estou disposto a tomar essa atitude, e se as consequências forem essa, é que a galera saiba disso. Entendendo, galera? Então, o Red Pill é isso. Eu quero que vocês escutem essas ideias de mente aberta, e porque eu não estou aqui tentando convencer vocês, entendeu? Eu acho que como aconteceu comigo, né? Eu fui escutando essas coisas e fui pouco a pouco, né, swallowing the red pill and understanding the truth, tragando aquele red pill e entendendo a verdade. E se eu colocar essa sementinha da curiosidade na cabeça de vocês, e hoje com a tecnologia na palma da mão, a gente pode obter a informação que a gente quiser, que essa semente ela vire uma árvore de informação e você mesmo possa ver com os seus próprios olhos, porque that's the only way you can escape the matrix, né? A única maneira de você escapar da Matrix é quando você mesmo vê pelos seus olhos como a Matrix funciona e o que precisa ser feito para escapar dela. E aqui no The Real Red Pill Brazil, eu vou tentar ao máximo ajudar para que vocês possam abrir os olhos para como a Matrix trabalha. E que nós temos o poder de controlar a humanidade, não são essas elites, né? Mas a gente tem que estar junto para isso. Não o homem odiando a mulher odiando o homem, o hétero odiando o gay odiando o hétero, o preto odiando o branco odiando o preto. Não. A gente tem que trabalhar em conjunto para que aí a Matrix não possa nos controlar, entendeu? E a gente controlar como a gente vive dentro dela. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse Red Pill, mesmo ele sendo hard to swallow, né?
difícil de digerir, mas deixe seus comentários, deixe o like, se você gostou, se você não gostou. Eu vou fazer outros vídeos entrando mais a fundo, né, como o feminismo realmente afetou as mulheres, nesse lance da mulher rodada, e esclarecer muitas dúvidas, porque eu vejo aí que tem um ódio muito grande por mulheres acima de uma certa idade, a mulher acima de 30 já é velha, e tem mais a ver com a quantidade de parceiros do que com a idade, entendeu? Por causa das experiências negativas, tudo isso, mas isso a gente vai deixar para outro videozinho, beleza, galera? Aceito sugestões também, porque o Red Pill é isso, o Red Pill é você saber a verdade sobre tudo, entendeu? Então, se tiver algum assunto, alguma teoria da conspiração que vocês queiram saber, pode deixar aí. Eu vou deixar meu e-mail também nos comentários. Então se inscreve, segue as redes sociais, que lá eu vou colocando little bit by little bit, né, os teasers dos vídeos que vão sair aqui no canal. E vão dando essa moral para a gente crescer a nossa comunidade Red Pill, para que vocês entendam realmente o que é o Red Pill e para a gente fazer uma comunidade unida, de todos, porque é somente assim que a gente pode ter uma chance de tentar frear a Matrix, porque a Matrix já está aí. Eles estão cada vez crescendo mais e obtendo mais poder. Está na nossa mão a gente poder fazer alguma coisa para a gente não perder a nossa individualidade. Beleza, galera? Então, fiquem com Deus. Todos tenham uma semana abençoada. Peace.